Começa agora mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Estamos hoje com o Diego Salton, Júnior Moraes, Michael André e eu, Vitor Lapoli. Hoje vamos falar sobre a geração de 94 a 97. E nesse período o Grêmio conquistou 7 títulos em 4 anos. E é interessante a gente contextualizar que a formação desse time multicampeão, ela se iniciou em 93 com o segundo mandato do presidente Fábio Koff e a segunda passagem do técnico Luiz Felipe Scolari. Victor, o Grêmio estava em excursão. Primeiramente o Grêmio foi até o Irã fazer alguns amistosos e nesse momento o treinador do Grêmio ainda era o Cassia Carpes. Quando o Grêmio passa para os amistosos que o Grêmio fez na Itália, o Grêmio enfrentou lá Bolonha, Napoli, Roma e Cagliari. E o Grêmio enfrenta essas 4 equipes e no início dessa campanha na Itália, o Filipão já assume a equipe, né, no jogo contra o Bolonha. Isso foi em 18 de agosto de 93. E ali começa essa trajetória do Filipão com o Grêmio, que seria, né, a gente vai destacar hoje, uma geração que ganhou aí muitos títulos, né, a partir de 1994. Em 94, o Grêmio ganhou o primeiro título importante desta sequência, que foi a Copa do Brasil. O Grêmio se tornou bicampeão do torneio e durante esse período chegou a fazer até 3 jogos no mesmo dia, que foram jogos pelo Campeonato Gaúcho. Victor, a campanha do Grêmio nesse ano de 1994, o Grêmio chegou a 97 partidas em 1994. Acredito que um recorde aí, se não o maior, um dos maiores a nível mundial, né? Nessa campanha o Grêmio fez 40 vitórias, 30 empates, 27 derrotas. O Grêmio chegou à incrível marca de 120 gols marcados, sofreu 89, com um saldo de 31. E esses números do Grêmio, vamos dar um destaque em especial para esses números, por quê? Porque dentro da campanha do Grêmio em 94, o Grêmio não enfrentou qualquer clube, né? O Grêmio chegou a enfrentar, inclusive, o Ajax, com quem faria a final do Mundial em 95. O Grêmio empatou com o Ajax em janeiro, tinha já jogado com o Copenhague, com quem começou o ano, na TU60 Cup, jogou contra a seleção da Tailândia, um outro destaque, fez uma excursão pelo Japão, jogou com o Sanfrecce Hiroshima, Gambokasa, Jeff United. Depois desse período ainda jogou contra a seleção da Nigéria, contra Peñarol, ou seja, o Grêmio teve nesse período de 94 diversos enfrentamentos muito importantes, Independiente, então foram grandes jogos que tornam essa campanha, que foi gigantesca no ponto de vista de número de partidas, e não só no número, como também na qualidade dos jogos que sucederam. Diego, é importante a gente frisar que tu falou do Ajax. O Ajax era a base da seleção da Holanda, que era uma das seleções mais fortes do mundo, que só não é mais lembrada porque nesse período não conquistou nada, né? Mas ela deu bastante trabalho pro Brasil, que foi campeão mundial em 94 e perdeu nas quartas, né, pro Brasil. É a seleção da Holanda que veio forte desde os anos 80, né? Tem como grande título uma Eurocopa em 88 e era uma construção, né? Aquela seleção, na verdade, ela vinha dos anos 70, de grandes campanhas e tudo mais, mas ali no período dos anos 80 ganhou a Eurocopa e seguiu até anos 70, 80 e 90 como uma grande seleção do futebol mundial, né? Um outro destaque também relacionado às seleções foi esse jogo com a Nigéria, né? O Grêmio empatou em 0-0, perdeu nos pênaltis. A Nigéria, que disputou a Copa de 94, terminou em primeira no seu grupo e só parou nas oitavas de final, né? Enfrentar a Itália, perdeu por 2-1, a Itália que seria vice-campeã, perdendo só pro Brasil na final. Aquele time do Grêmio dos anos 90, ali, que começou a ser multicampeão em 1994, era um time que tinha como característica vários jogadores da base e vários jogadores que eram considerados refugos do Brasil inteiro, principalmente ali de times do Rio, de São Paulo. Quem que eram esses jogadores que ajudaram a fazer essa parte gloriosa do Grêmio? O maior destaque mesmo, sempre a gente pode ressaltar nesse período, é a base. A começar pelo gol, né? Que a gente tinha o Emerson, que iniciou o ano como nosso goleiro, e devido a lesões, Derlei acaba assumindo, e depois dali o Derlei, como todo mundo sabe, chegou até a seleção brasileira, sempre sendo nosso grande camisa 1. Na zaga, nós tínhamos já ao início o precursor de Scheid, que futuramente jogaria até fora do estado, jogou em Corinthians, Luciano Dias, que se firmou como um grande zagueiro já nesse ano, mais em 95, sempre participando da campanha, além de Aguinaldo, que já estava no clube já há um tempo, né? Passando mais para as laterais, o Roger, que começava a despontar esse ano como o nosso lateral esquerdo, e no meio campo nós tínhamos destaque do Pingo, que já vinha de mais tempo no Grêmio, né? Sempre se destacando, nosso volante. Mais à frente,
Carlos Miguel começava a vir da base, juntamente do Arilson. Destaque também para o Mabilha, que também jogou em muitos lugares aqui no certame. E no ataque, o Nildo, o grande centroavante Nildo, que era quem realmente mostrava para que servia um centroavante de área. Nildo realmente foi um grande destaque durante esse ano de 1994. O volante Emerson, né, também era o homem de confiança do Filipão, que inclusive estaria na Copa de 2002 se não fosse... Chegou a estar, né, no Japão e na Coreia, mas acabou lesionando o ombro, né? Era um jogador importante ali, homem de confiança do Filipão. 94, que foi o ano em que o Grêmio tinha 24 atletas vindos da base. Isso demonstra aí o poder da base no período, que foi um dos grandes marcos aí da retomada do Grêmio, que fez esse período longo de títulos, foi realmente a qualidade que veio da nossa base. E aí esse destaque é importante, né, para que a gente sempre valorize os jogadores da nossa base, porque além da qualidade que o jogador às vezes precisa de alguns jogos para poder demonstrar para a torcida, nós já tivemos vários casos nesse sentido, ainda tem a questão da identificação, né? São muitas vezes esses garotos aí que vêm de anos dentro do Grêmio, que tem uma identificação especial e vão querer sempre dar algo mais aí pelo clube da casa deles. E sobre o período de 94, vamos trazer agora alguns dados sobre as campanhas do Grêmio nas competições que disputou. O Grêmio no Campeonato Brasileiro ficou na 11ª colocação, na Copa do Brasil conquistou o título, na Copa Comebol ficou nas 8ª, na Supercopa Sul-Americana ficou nas quartas de final e acabou em 6º no Campeonato Gaúcho de 94. Com relação ali à Copa Comebol, o Grêmio em 1994, o Grêmio enfrenta o São Paulo, né? O São Paulo que vinha também de 2 títulos mundiais, 92, 93, e o Grêmio não perde pro São Paulo, o Grêmio acaba eliminado pelo São Paulo, mas são 2 empates em 0-0 e o São Paulo elimina o Grêmio nos pênaltis na Comebol. O Grêmio participa do Campeonato Gaúcho de 1994, o Campeonato Gaúcho de 94 que tem 23 equipes e os dirigentes aí da Federação Gaúcha de Futebol conseguem uma façanha incrível, eles colocam os 23 equipes para disputar 2 turnos, sendo que a ideia é que todos os clubes joguem todos contra todos, e isso daí significa dizer que cada equipe faria 44 partidas, eram 22 jogos no primeiro turno, mais 22 jogos no segundo. O Campeonato Gaúcho que praticamente foi um campeonato nacional, né, de pontos corridos, porque começava o campeonato em março e esse campeonato foi acabar só em dezembro. Isso daí custou o fato de que a maioria dos clubes, né, claro que os clubes menores eles se interessam até por um campeonato mais longo e até pleiteavam isso na época, mas para os clubes grandes como o Internacional, como o Grêmio, que na época já disputavam aí competições maiores, acabam perdendo interesse pela competição, né? Muitos jogos ali sem bilheteria, com times alternativos. O resultado é que o Grêmio faz uma campanha só para cumprir tabela mesmo nesse Campeonato Gaúcho. Em 44 partidas, são 19 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, e o Grêmio fica apenas na 6ª colocação, né? Se você pegar todos os campeonatos gaúchos que o Grêmio participou, possivelmente aí ele está entre as 3 ou 4 campanhas piores da história, né? Mas é um campeonato que aconteceu isso pelo desinteresse, né? De tantas rodadas, um campeonato muito longo, sem condições de fazer uma campanha melhor que isso. Eu achei aqui um jogo que o Grêmio fez em 94 pelo Campeonato Gaúcho. É o menor público do Grêmio na história do Estádio Olímpico, 271 pagantes. 7 de julho de 94 pelo Gauchão. E no dia 11 de dezembro o Grêmio fez 3 partidas no mesmo dia, né? Venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, o Santa Cruz por 4-3 e empatou em 0-0 com a Aimoré, né? Mesmo 3 partidas no mesmo dia, jogadores inclusive jogando mais do que uma partida, ele não perdeu nenhuma delas. E olha só, né? É uma situação caótica, né? Nós pensamos num campeonato que durou praticamente um ano inteiro, porque nós tivemos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Comebol, a Supercopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho. Nós tivemos todas as competições e isso não só inchou o calendário do Grêmio, como com certeza prejudicou nas campanhas de outras competições, porque era um excesso de jogos inexplicável, principalmente para o período, né? Para servir de comparação, o Grêmio no Brasileiro no mesmo ano fez 25 jogos, né? O campeão Palmeiras e o vice Corinthians fizeram 31 cada um, né? Mesmo assim, 13 partidas a menos do que se o Grêmio fez no campeonato estadual. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O título importante da temporada de 94 foi
a Copa do Brasil. Então, na Copa do Brasil de 94, o Grêmio inicia contra o Criciúma. Criciúma que já havia nos tirado um título em 91 na final da Copa do Brasil. Na fase seguinte, o Grêmio enfrenta o Corinthians, onde com uma vitória e um empate passa adiante. Na próxima fase, a que seria a terceira fase, o Grêmio enfrenta o Vitória, com 2 vitórias em cima do Vitória, passa para a semifinal, onde encontra o Vasco e com um empate e uma vitória acaba classificado para a final. Na final, o Grêmio tem o Ceará pela frente. O Ceará que elimina nada mais, nada menos que o Palmeiras, que neste mesmo ano seria campeão brasileiro, e elimina o Internacional e chega também à final contra o Grêmio. Então, no Estádio Castelão, o Grêmio faz um jogo muito forte contra o Ceará, mas o jogo acaba 0-0. Traz a final para o Olímpico e com um gol de Nildo logo no início da partida, o Grêmio se torna campeão da Copa do Brasil. O primeiro bicampeão da Copa do Brasil, ganha o seu 4º título nacional, e isso estamos falando de 1994. O Grêmio já ganhava o seu 4º título a nível nacional. Título da Copa do Brasil, bicampeonato invicto. Já tinha conquistado de forma invicta em 89 e repete a conquista em 94. Chegamos a 1995, um dos 3 anos mais importantes em termos de título da história do Grêmio. É quando o Grêmio conquista a sua 2ª Libertadores, mas também foi um ano com grandes campanhas, incluindo um vice-campeonato na Copa do Brasil. 1995 que o Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro, acaba na 15ª colocação, chega à final da Copa do Brasil, disputa a Copa Libertadores, onde acaba com o campeão, disputa também a Supercopa, que acaba nas quartas de final, o Mundial de Clubes, que acaba na final, e o Campeonato Gaúcho, que conquista o título. Meu destaque fica por conta da Copa do Brasil, lembrando que o Grêmio participava em paralelo a isso da Libertadores da América, né? Título que era mais importante, o Grêmio fez a campanha que culminou no título, e naquela Copa do Brasil de 95, o Grêmio enfrenta, a exemplo do que aconteceu na Libertadores, o Palmeiras, e o Grêmio elimina o Palmeiras na Copa do Brasil, na fase de oitavas de final. Na fase seguinte, o Grêmio pega o São Paulo, também em 2 partidas, com um empate e uma vitória do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio elimina o São Paulo. Nas semifinais, o Grêmio pega o Flamengo, perde o primeiro jogo no Rio de Janeiro, ganha o segundo em Porto Alegre de 1-0 e se classifica, e na final o Grêmio enfrenta o Corinthians. Primeiro jogo 2-1 e o segundo jogo 1-0, né? E o Grêmio fica como vice-campeão da Copa do Brasil. Mas lembrando que o Grêmio, em paralelo a isso, tinha Libertadores da América, onde foi o campeão. É importante a gente fazer uma observação aí das grandes contratações que o Grêmio fez na época, né? Incluindo aí zagueiros Rivarola, o Adilson, né? O famoso Capitão América, os volantes Dinho e Luiz Carlos Goiano, Paulo Nunes, Rodrigo Grau, um bom atacante, e o Jardel, o Super Mario, que fez muitos gols pra gente de cabeça. Então, das grandes contratações deste ano também, o Arce, né, que foi contratado pela lateral direita, que veio do Paraguai e se tornou um dos maiores laterais à época, dentro do nosso continente. Também destaco o multicampeão Dinho e o multicampeão Goiano, que vieram pro elenco. E a grande contratação, na minha opinião, pro ano foi o Jardel, que marcou 11 gols na campanha da Libertadores de 95. Jardel e Paulo Nunes, que eram considerados refugos, né? O Jardel do Vasco, né? Que dizem que ia mal Vasco, até em treino. E o Paulo Nunes, que veio do Flamengo, que também não era muito um jogador não muito bem quisto, né? Lá no Flamengo na época. Eles dizem refúgio, né? Porque eu já fiz esse destaque, inclusive, em outro podcast. Eles dizem refúgio por quê? Porque não souberam aproveitar a qualidade do jogador. Então, pelas deficiências daqueles que administram o futebol, por não saber tirar o máximo de um jogador de boa qualidade, aí dizem que o jogador é refúgio, mas aí o tempo passa, o jogador vem pro Grêmio, trabalha com pessoas que entendem de futebol, demonstra o seu potencial e depois aí são comprados a milhões pelos mesmos clubes que saíam falando que o jogador era refúgio. Então isso é só para demonstrar que dentro da história do Grêmio, na verdade não existiram os refúgios que vieram pro Grêmio, existiam os bons jogadores que não eram bem aproveitados dos clubes e que ao invés de culpar aqueles que não sabiam aproveitar, se culpavam os jogadores
jogador por não jogar bem. O Jardel foi 2 vezes vencedor do prêmio Bota de Ouro, né, na Europa. Ele foi maior artilheiro da Europa nas temporadas 98, 99 pelo Porto e 2001, 2002 pelo Sporting. O Grêmio em 1995 faz 96 jogos na temporada, com 46 vitórias, 27 empates e 23 derrotas. Marca incríveis 163 gols, sendo que desses 163 o artilheiro do Grêmio na temporada foi o Jardel com 46 gols, saldo 59, e um destaque que eu faço sobre a campanha é o Grêmio como mandante. Em 46 partidas foram apenas 3 derrotas, o Grêmio venceu 35 jogos, um desempenho de 81% de aproveitamento, quase 82%. E o Grêmio nesse ano, vamos dar um destaque especial para a São-Bank Cup, que foi uma competição que o Grêmio disputou contra o Tóquio Verde no Japão. O Grêmio como campeão da Copa do Brasil e o Tóquio Verde como campeão japonês. O Grêmio venceu por 2-1 em 4 de março de 95 e conquistou essa competição que foi a precursora da Suruga Bank Cup, né, que é disputada atualmente também no Japão. Diferentemente do ano anterior, de 94, o Campeonato Gaúcho de 95 foi mais enxuto, com 14 participantes, e foi de fevereiro a agosto. A final foi entre Grêmio e Internacional, mais um Grenal como final do Campeonato Gaúcho. Esse Campeonato Gaúcho de 1995, que na fase final tinha um regulamento um pouco diferente. Nas semifinais, o Grêmio enfrentou o Juventude. Na primeira partida, o Juventude ganhou de 2-1. No jogo da volta, no tempo normal, o Grêmio fez 2-0. E o regulamento previa que com 2 vitórias, uma de uma equipe e outra vitória da equipe adversária, seria feita uma prorrogação, independente do placar, né? E o Grêmio, mesmo tendo feito 2-0 no tempo normal, né, que num regulamento mais atualizado, a gente diria que seria o classificado. Uma vez que você perde 2-1, vence de 2-0, você tá classificado. Mas naquele regulamento foi pra prorrogação e o Grêmio repetiu mais 2-0 na prorrogação. Então o resultado final daquela partida foi 4-0. Na final, o Grêmio enfrenta o Internacional. O primeiro jogo foi no Beira-Rio, terminou 1-1. Gol do Grêmio foi marcado por Nildo. O jogo da volta, em 13 de agosto de 95, o Grêmio venceu no Olímpico 2-1. O Grêmio vence o Internacional com gols de Nildo e Carlos Miguel, conquistando o título gaúcho de 1995. O grande título desse período, 94 a 97, foi a Libertadores, que o Grêmio se sagrou bicampeão. Ele inicia num grupo que tinha Palmeiras, Emelec e El Nacional. O Grêmio classifica como segundo colocado, se classificavam 3 equipes. Nas oitavas ele vence o Olímpia, depois tem um novo encontro com o Palmeiras, onde ficou marcado na história pelos placares elásticos, né? Primeiramente o Grêmio vence por 5-0 e depois ele perde por 5-1, mas no agregado dá 6-5 e o Grêmio segue em frente, vencendo o Emelec nas semifinais e, para encerrar com chave de ouro, vence o grande time da Colômbia, que é o Atlético Nacional, vencendo a primeira partida no Olímpico e depois empatando em 1-1 na Colômbia, placar agregado 4-2, e o Adilson, capitão América, ergue a taça e o Grêmio se sagra bicampeão da Libertadores. Anteriormente nós já gravamos um podcast especificando com mais detalhes toda a trajetória do Grêmio e tudo que circundou mais esse título importante da história tricolor. Um destaque que eu faço em 1995, que o Grêmio termina essa Libertadores da América em 30 de agosto e já estava o Campeonato Brasileiro, tinha apenas acontecido uma rodada, né? O Grêmio tinha estreado em agosto mesmo contra o Paraná, uma derrota, e o Grêmio, após aquela conquista da Libertadores, iria apenas para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aquele Campeonato Brasileiro, o Grêmio ficou numa campanha não tão boa assim, mas muito em virtude também da questão dos jogos, né? O Grêmio ficou com jogos atrasados por conta da Libertadores, não teve como se dedicar muito também, até porque uma vez que você ganha a Libertadores, se credencia a jogar um Mundial de Clubes no final do ano, então a preocupação maior já estava sendo voltada para como seria essa final em Tóquio, né? Que seria a final em Tóquio, aquela de 95 contra o Ajax, que já foi citado, era um grande clube, né? Um clube aí que era a base da seleção holandesa. Então a campanha do Grêmio foi uma campanha apenas realmente ali para cumprir a tabela, né, do campeonato. Inclusive essas datas aí foram bastante alteradas pela CBF. E em 28 de novembro de 95 o Grêmio faz o seu jogo contra o Ajax em Tóquio. Esse jogo que no tempo normal terminou 0-0 e o jogo vai para os pênaltis.
onde o Ajax ele se sagra campeão por 4-3, vencendo nos pênaltis o Grêmio. E interessante esse jogo contra o Ajax, porque, inclusive, para aqueles que se interessam, né, no nosso canal do YouTube nós temos o jogo completo. O Grêmio que jogou muito bem aquela partida, foi um jogo de igual para igual, e dentro da realidade ali teve situações que até hoje ficam sem explicação, como jogador expulso por vídeo, não existia árbitro de vídeo, mas já estavam expulsando o jogador do Grêmio por lances vistos no vídeo, né? E o Grêmio, mesmo com um a menos, fez frente ao Ajax, que era um dos grandes clubes da época ali na Europa. Era um dos maiores clubes da Europa, tanto é que era o campeão da Liga dos Campeões, né? E o goleiro que defendeu o pênalti, que tirou nosso bicampeonato mundial, foi o Van der Sar, que depois ficaria famoso, principalmente de forma mais recente, pelo Manchester United. Aquele título ali do Ajax foi o tetracampeonato, né, da Liga dos Campeões que eles conquistaram. E um outro destaque que eu faço, como o Diego falou, a gente teve um jogador expulso, né, que foi o Rivarola, foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo. E nas penalidades máximas que nós perdemos por 4-3, nós marcamos 3 gols com Magno, Gelson e Adilson, o Capitão América. E curiosamente o Dinho e o Arce, né, perderam nossos pênaltis. O Dinho, que fez o gol do título da Libertadores, e o Arce, que também teve importante participação aí naquele título, fazia também muitos gols, mesmo sendo um defensor, né, sendo um lateral direito ali, também teve uma participação muito importante. O Arce, que era um grande jogador nas bolas paradas, foi um dos que acabou não convertendo e não conseguiu trazer o bicampeonato do mundo para Porto Alegre. Eu vou falar como torcedor. Em 1995, eu ainda era criança, eu estava na escola assistindo esse jogo do Grêmio contra o Ajax. Pra mim, só o fato de o Grêmio ter ido participar de uma final de Mundial, depois eu vivi essa experiência que eu acho que é uma grande experiência de alguém que torce pra um clube de futebol, é ver seu time na final de um campeonato mundial, né? Essa emoção que eu vivi em 2017 de novo com o Grêmio. E eu acho que tem um valor muito grande, assim, você chegar numa final. Você vê, o Grêmio perdeu em 95 para o Ajax, que era, a gente acabou de citar, era o principal clube, né? Era a base de uma seleção, inclusive uma seleção que deu trabalho pro Brasil naquele período lá em 94, o Brasil por pouco que não perdeu para a Holanda. E em 2017, nada mais nada menos do que o Real Madrid, que já tem 13 Champions League, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente não valoriza tanto assim vice-campeonatos, né? Mas eu como torcedor, falando como torcedor, eu valorizo muito o vice-campeonato. Seja um campeonato brasileiro, seja uma Copa do Brasil e principalmente um Mundial de Clubes. Eu posso dizer assim que eu sinto um orgulho muito grande de, sendo gremista, poder dizer que a gente conseguiu chegar a 3 finais de campeonato mundial. Poucos clubes aí, grandes clubes do mundo conseguiram essa façanha, né? E o Grêmio, que é um clube brasileiro, que nós conhecemos que as realidades nossas, principalmente da questão econômica, é muito discrepante, né? Em relação aos clubes europeus. E nós podemos dizer que nós somos dos principais clubes do mundo, né? Chegaram a 3 finais de campeonato mundial e temos um título, né? Tem muitos clubes que também não têm título mundial e o Grêmio tem. Então acho que mesmo sendo um vice-campeonato é motivo de muito orgulho, assim, pelo menos pra mim como torcedor. É óbvio que nós, nessa situação aí que o Maicon trouxe pra nós, e aposto que é de todos nós, o título é a coisa mais importante, mas não é uma questão de tentar trabalhar com as palavras, não, realmente participar de um mundial já é importante. Não é aquela coisa, não, só quem participa, só o fato de participar já é importante. Não, Mundial de Clubes é uma situação diferente, porque para chegar no Mundial de Clubes e não fazer vergonha, não passar vexame, não é perder para Mazembe, para Raja Casablanca, não, eu tô falando de chegar numa final contra um campeão europeu, fazer frente a um campeão europeu, como o Grêmio fez frente ao Real Madrid, ao Ajax, mesmo com um vice-campeonato, é muito importante. E eu tenho uma história engraçada de uma amiga minha, que ela conta que a professora dela, que por uma brincadeira do destino era colorada, colocou uma prova de recuperação para ela justamente no horário do jogo do Ajax. E ela foi fazer essa prova, né? E ela tava só pensando no jogo da final contra o Ajax, e o importante era a final contra o Ajax, e queria ver o Grêmio bicampeão. E ela disse que foi para fazer a prova, entrou na sala de aula, não conseguia parar de pensar no jogo, escreveu bem grande na prova: Grêmio bicampeão do mundo, e foi assistir o jogo.
e acabou se reprovando, tendo que fazer o ano letivo de novo, porque tinha rodado. Isso é que eu digo. Vai dizer agora que é uma questão de apenas título? Não, só o fato de estar lá já mexe com o torcedor. Chegamos ao ano de 1996. Neste ano, o Grêmio conquistaria 3 títulos, iniciando com a Recopa Sul-Americana. Pelo fato do Grêmio ser campeão da Libertadores, isto lhe deu direito de disputar a Recopa Sul-Americana. Então a Recopa de 1996, ela era em jogo único, e ela foi disputado no Japão, no estádio, na cidade de Kobe, acredito que seja essa a pronúncia. O jogo, apesar do placar elástico, ele não foi muito fácil não. Ele acabou 4-1 pro Grêmio, mas o jogo ele sucedeu da seguinte maneira: o Grêmio abre o placar com o Jardel, logo em seguida mesmo, o Derlei comete um pênalti, e no que ele comete o pênalti, ele se lesiona, e daí tem que entrar um goleiro do banco, né, que entra o Murilo, um goleiro frio, entrando no meio da partida já pra pegar um pênalti é complicado. Nisso, o Independiente empata, então, 1-1, e nos 51 minutos da primeira etapa, 45 mais 6, o Carlos Miguel faz o 2-1 pro Grêmio. A gente vai pro vestiário, no segundo tempo volta e faz mais 2, com Adilson e Paulo Nunes, fechando a goleada em 4-1 e uma bela de uma taça no armário. Adversário que em 2018 enfrentaria o Grêmio de novo, pela mesma competição e com o mesmo resultado. Nesse jogo de 1996 contra o Independiente tem algo interessante. O jogador do Independiente que marca o gol aos 22 minutos, o Burro Chaga, ele é o mesmo jogador que faz o gol do título do Independiente contra o Grêmio em 1984. Esse jogador, ele sai do Independiente em 85, né? O título tinha sido em 84, joga na França e em 95 ele retorna pro Independiente e faz essa partida contra o Grêmio, como o Júnior falou, em Kobe, no Japão, e é como se fosse uma vingança do Grêmio, né, contra o Independiente por perder o título e contra o jogador que também fez o gol e nos tirou o título, né? O jogo de Porto Alegre terminou 1-0 para o Independiente, tinha sido o gol dele, e aqui o Grêmio faz 4-1 e ganha o título em 96. Então, um spoiler, então, já usando o ano de 2018, melhor de 3 a gente ganha, então. Isso aí, tá 2-1 pro Grêmio. Mais um destaque ainda para essa Recopa aí, que a respeito também, a título de exemplo do Mundial de 95, também não se usava patrocínio nas camisetas. Então, se a gente pegar as imagens desse jogo, não aparece o patrocínio do Grêmio na época, nem do Independiente. Então, só um destaque que a gente faz pro uniforme utilizado nas finais. E no Ajax em 95. O jogo Grêmio Independiente, que é o jogo que mais se repete, né, em finais sul-americanas, ao exemplo do que acontece com o Cruzeiro e River Plate, que são 3 finais. Grêmio Independiente em 2018 também chegaram a 3 finais, é o maior clássico das Américas, né? Pelo menos em finais, né? O maior campeão sul-americano do Brasil contra o maior sul-americano da Argentina, em títulos de Libertadores, em períodos diferentes, né? Nós estamos pegando o período dos anos 80, período dos anos 90 e período de dos anos de 2010. Além da Recopa Sul-Americana, o Grêmio ainda participou de outras competições em destaque nesse período. Chegou à semifinal da Libertadores, de 96, e além disso, a semifinal da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil de 96, que o Grêmio faz uma campanha eliminando o Operário do Mato Grosso do Sul, na segunda fase. Daí o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, um empate no Paraná, e um 3-0 com destaque. O Grêmio venceu o jogo da volta em Porto Alegre com 3 gols de pênalti, né? Na fase de oitavas de final, o Grêmio enfrenta o Criciúma, passou pelo Criciúma, e o jogo que eu queria destacar é o jogo da fase de semifinais, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio e Palmeiras, que nos anos 90, né, nós já destacamos isso em outros momentos, fizeram aí várias competições em que houve mata-mata, né, e o Grêmio vinha levando a melhor em todas essas competições. Se nós pegarmos ali Campeonato Brasileiro de 90, o Grêmio eliminou o Palmeiras nas quartas de final, em 93 pela Copa do Brasil nas quartas de final, 95 das oitavas de final da Copa do Brasil de 95, naquelas quartas de final da Libertadores de 95 também, com aquele 5-0 que nós não esquecemos, né? Em 96 nós não chegamos no Brasileiro ainda, mas tem também um confronto entre Grêmio e Palmeiras. E nessa Copa do Brasil de 96, Grêmio e Palmeiras fazem a semifinal. No primeiro jogo em São Paulo, o Palmeiras aplica 3-1 no Grêmio. No jogo da volta, o Grêmio precisava fazer 2 gols de diferença, né, para se classificar. Se fosse 3-1, o jogo ia para os pênaltis. E o jogo estava 2-1 até o seu final para o Grêmio que saiu
saiu perdendo aquela partida, consegue virar com um gol de Jardel e um gol de Zé Alcino, e no último lance da partida, Jardel faz um gol, que seria o gol aí, pelo menos para levar para os pênaltis a partida, e esse gol é anulado, terminando a partida 2-1 para o Grêmio, e o Palmeiras avançando para a final daquela Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil que na final teve Palmeiras e Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro venceu aquela competição, né? Ao meu ver, deveria ter ido para os pênaltis, aquela semifinal, né? Possivelmente teríamos aí uma reedição, né, de 93, Grêmio e Cruzeiro na final daquela Copa do Brasil. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Eu dei uma de Arnaldo César Coelho aqui, fiquei revendo várias vezes o lance de Grêmio e Palmeiras, o jogo do 2-1, e o Jardel não estava em impedimento, não, hein? O gol foi legal. Quanto que tava o placar nesse momento? O Grêmio vencia por 2-1, o último lance da partida, é um cruzamento da direita, o Paulo Nunes aparentemente dá uma casquinha na bola para trás, mas o Jardel estava em posição legal e o Bandeirinha levantou a bandeira anulando o gol que seria aí o gol que levaria para os pênaltis, né, aquela semifinal. O Grêmio que também conquistou o Campeonato Gaúcho, né, de 1996. Se nós pegarmos a escalação do Grêmio na maioria dos partidas daquele Campeonato Gaúcho, o time era bastante alternativo e os times que avançaram para a final daquele campeonato foi o Grêmio e o Juventude de Caxias do Sul, né? E no primeiro jogo da final, o jogo em Caxias do Sul, o Grêmio aplicou 3-0 no Juventude, 2 gols de Jardel e um gol de Luiz Carlos Goiano. E no jogo da volta, no Estádio Olímpico, em 30 de junho de 96, o Grêmio repetiu o placar que tinha feito no ano anterior, né? Em cima do Juventude, venceu por 4-0 com o show de Jardel, que marcou 3 gols naquela partida, e o Ailton, que marcou aí um dos gols daquele título, e era como se fosse uma predestinação, né, o que aconteceria naquele ano ainda com o Ailton, né, nós vamos ver isso mais pra frente. Em meio à temporada, o Grêmio acaba vendendo o Jardel, que era um dos nossos principais nomes no ataque. O Jardel foi vendido ao Porto de Portugal, mas isso não impediu que o Grêmio conquistasse o terceiro título nessa temporada, que foi o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Vitor, que teve os seguintes números finais do Grêmio. O Grêmio conquistou 48 pontos na competição, o maior pontuador, era uma competição mista, né? Uma fase de classificatória e depois outra fase em mata-matas, com 29 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Foram 52 gols pró, 34 gols contras, um saldo de 18 gols ao final da competição. Ainda falando de números, tivemos o artilheiro da competição, que foi o Paulo Nunes, juntamente com o atacante do Atlético Mineiro. Reinaldo foi quem acompanhou Paulo Nunes, com 16 gols marcados também, só que pelo Atlético Mineiro. O Grêmio, ele faz uma final contra o tal queridinho do Brasil, que era a Portuguesa. Portuguesa que tinha eliminado o Cruzeiro nas quartas de final, depois elimina o Atlético Mineiro e faz a final com o Grêmio. Então a Portuguesa ali fez o terror dos mineiros no Campeonato Brasileiro de 96. O Grêmio havia eliminado o Palmeiras nas quartas de final, né? Confronto muito revisto nos anos 90. Nas semifinais elimina o Goiás e chega como o favorito e o time que só quem torcia na época era gremista, né? Todo o resto do Brasil estava torcendo para a Portuguesa, para a Lusa ser campeã brasileira. Só que o Grêmio tinha vantagem, jogava por 2 resultados iguais, que foi o que acabou acontecendo. E só um outro destaque ali com relação à final contra a Portuguesa, o primeiro jogo em São Paulo termina 2-0 para a Portuguesa, 2 gols de gremistas, né? O primeiro gol marcado aos 38 minutos foi o Alexandre Galo que fez. O segundo gol foi marcado no segundo tempo, aos 15 minutos, pelo Rodrigo Fabri, que depois viria para o Grêmio também. E ele joga a temporada de 2001, né, no Grêmio, 2002, que eu me lembro que ele faz um gol na semifinal contra o Santos, no jogo do 1-0. O Grêmio não avançou para a final, mas ele fez um gol na semifinal daquele Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Ele chegou a ser artilheiro de uma edição do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, 2002. Ele chegou em 2001 e jogou até 2003. Na época o Grêmio tinha vários Rodrigos no elenco, incluindo o Rodrigo Mendes, Rodrigo Grau, né? E aqui ele se torna o Rodrigo Fabri. O Rodrigo Fabri, que quando saiu da Portuguesa, ele foi para o Real Madrid e depois rodou emprestado por vários clubes. Em 2002 ele foi artilheiro com 19 gols.
Também tínhamos na Portuguesa a Volney Caio, né? Também conhecido apenas como Caio, que jogou no Grêmio da década de 80. E também a gente não pode esquecer de Zé Roberto, né? Que era o lateral esquerdo da Portuguesa. Na época, um jovem garoto que veio jogar no Grêmio em 2012 sob a batuta do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? E ficou até ali 2014. E no gol tinha uma pessoa que gostava de sofrer pro Grêmio, né? É, um tal de Klemer, que também jogou posteriormente no Flamengo e Internacional. Já aprendeu desde cedo o que era Grêmio, né? Tem uma curiosidade até meio engraçado, digamos assim, que o capitão da Portuguesa também era conhecido como capitão. Também um ex-gremista que fez parte do título do Grêmio, mas pelo outro lado, né? Sendo um dos nossos adversários, assim como o lateral direito Valmir. E nós tínhamos nessa partida o Ailton, né? Ailton Ferraz, que entrou nessa partida aos 34 do segundo tempo, e ele é o que marca o gol do título, né? O jogo caminhava para o fim, estava 1-0 para o Grêmio, com aquele resultado a Portuguesa se sagraria campeã brasileira, e o Ailton, que saiu do banco, faz o gol do título aos 39 do segundo tempo, né? Teve alguém que falou que era para colocar o Ailton, alguém lembra dessa história? O Dinho chega à beira do campo e chama o técnico, Luiz Felipe, né? E fala: pô, tem que mexer alguém, tira eu então pra entrar alguém, pra entrar o Ailton. E o Luiz Felipe faz isso, tira o próprio Dinho, que era o capitão. O Dinho passa a braçadeira pro Mauro Galvão e entra o Ailton. 5 minutos após entrar, bate aquele pequeno rebote de fora da área e estufa os cordéis da Cidadela Portuguesa. E quem ajeitou a bola pra ele foi o defensor da Portuguesa, né? Um cruzamento da intermediária, o jogador da Portuguesa corta, e no corte a bola sobra exatamente no pé, que não era o pé bom, inclusive, era o pé esquerdo do Ailton, e ele chutava mais com a direita, né? E ele pegou, ele disse que do jeito que a bola veio, ela foi, né? Ele pegou ela de primeira e um lance de rara felicidade pra alguém que é destro bater com a canhota, né? Ele fez um baita gol, e um gol aí que ficou na história, né? Porque foi o gol do bicampeonato. Eu gosto desse lance, uma entrevista que o Carlos Miguel perguntam pra ele: tá, mas o que você pensava na hora que você cruzou aquela bola pra área? Ele disse que ele recém tinha passado a linha do meio campo e ele pensou: vou levantar daqui mesmo essa bola. E no que ele dá aquele chute pro meio da área, ele pensa: que merda que eu fiz, olha da onde que eu tô levantando essa bola. Isso na direção do Zé Afonso, mas quem tira a bola é o defensor. Ailton pega aquele baita chute e acho que até hoje o Carlos Miguel pensa: bah, mas que coisa boa que eu fiz, né? Aquele início de noite, né, que o Brasil parava para assistir finais de campeonato brasileiro. Logo no início, Paulo Nunes, que ele mesmo se cobrava que não costumava fazer muitos gols em final, aos 3 minutos abriu o placar para o Grêmio, e depois dali foi quase que um jogo inteiro se esperando pelo segundo gol, né? Se não fosse o segundo gol, a Portuguesa se sagraria campeã. E Ailton era aquele jogador que a torcida não gostava tanto que participasse do jogo, e foi justamente ele que se tornou o herói do bicampeonato gremista no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi um dos títulos mais incríveis que eu vivi, pelo menos como torcedor, hein? Eu lembro de cada momento dessa final. E o cenário perfeito, né? Você perde o primeiro jogo, o adversário acha que tá bem encaminhado o título. No começo do jogo você faz um gol já pra dar aquela esfriada e aquela animada no teu time. E no final, né? Gol no final pra já sair comemorando, e acabou a partida e não tem mais o que fazer. E um ponto interessante aí dessa final, o que o Vitor comentou ali, que era só a torcida do Grêmio torcendo pro Grêmio, né? Claro que nós estamos generalizando, mas é uma brincadeira no seguinte sentido, né? Que até a mídia que fazia a cobertura do jogo tava descaradamente torcendo pra Portuguesa. E tem um lance muito engraçado até que tem no YouTube, que a gente pode localizar e colocando só na pesquisa ali, Rivelino, final do Campeonato Brasileiro de 96, que é o Rivelino comentando: a Portuguesa tá muito mais perto do primeiro que o Grêmio do segundo, e no mesmo lance o Grêmio vai lá e marca o segundo gol, e 54 mil pessoas dentro do Estádio Olímpico fazem a festa com o bicampeonato. E se a Portuguesa souber aproveitar esse contra-ataque, eu estou insistindo muito, o Alex, ao se posicionar bem, essa bola chega a ele, fatalmente a possibilidade até de empatar esse jogo. Lançamento para a grande área, veja a sobra, a bomba! Gol! Pode ser o gol do título do Grêmio!
Além dos 3 títulos em 1996, fica como uma interessante curiosidade, segundo a revista Sport World House, o Grêmio com 410 mil camisas vendidas foi o clube que mais vendeu camisas no ano de 1996. Então o Grêmio aí batendo vários outros clubes grandes europeus, né, em vendagens de camisa ao redor do mundo, né, obviamente principalmente no Brasil, mas com vendagens, uma boa vendagem de camisas. Chegamos ao ano de 1997, desta vez sem Fábio Koff na presidência e sem Filipão, né, que foram 2 dos grandes nomes que ajudaram a montar esse Grêmio multicampeão. O técnico Evaristo de Macedo voltou a ser o comandante gremista, ele que havia sido super campeão do Brasil em 1990, veio para tentar manter a sequência vitoriosa que o Grêmio estava nessa metade final dos anos 90. Esta sequência de anos que deu ao Grêmio o apelido de Rei de Copas. Tentou novamente ser campeão da Libertadores e enfrentou o Cruzeiro nas quartas de final. O Diego vai contar pra gente o que aconteceu que impediu o Grêmio de ser, já naquela época, tricampeão da América. Pois é, Vitor, uma coisa triste que aconteceu foi que o Grêmio era um período que o Grêmio já estava desmanchando aquele elenco. A parte final, vamos dizer, desse período de grandes conquistas, ou pelo menos daquele elenco de grandes conquistas, mesmo que o Grêmio conquistasse grandes títulos em anos posteriores. Mas daquele período, um dos grandes nomes era Paulo Nunes, inclusive jogador de seleção, e aí que entra o problema. O Paulo Nunes foi convocado para a seleção brasileira, o Grêmio ia jogar as quartas de final contra o Cruzeiro, Paulo Nunes acaba indo para a seleção e esquenta banco, enquanto o Grêmio tem uma quartas de final para disputar contra o Cruzeiro, perde a primeira partida por 2-0 e ganha a segunda por 2-1. Por esse motivo aí, pelo detalhe de não ter o seu principal jogador, acaba sendo eliminado nas quartas de final, Cruzeiro que viria a ser o campeão daquela Libertadores. Então não é um absurdo dizer que com o Paulo Nunes em campo talvez a nossa realidade tivesse sido bem diferente. Infelizmente, naquele momento, como em alguns outros, às vezes falta um pouco de sensibilidade dos dirigentes, e isso acaba até prejudicando o próprio futebol, né? Porque a gente teria uma possibilidade de um enfrentamento justo ali com o que tinha de melhor as duas equipes, e a gente não teve essa possibilidade. Mário Jorge Lobo Zagallo era o então técnico da seleção brasileira, que de certa forma tirou, né, essa grande possibilidade do Grêmio mais uma vez ser campeão continental. O Zagallo ele já é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, tem outras histórias, até para quem não sabe, Zagallo era o treinador daquele período em que houve quase uma guerra entre seleção gaúcha e seleção brasileira, o 3-3, né? O Zagallo era o técnico daquele período que deixou de convocar o Everaldo para a Copa do Mundo, né? E isso gerou uma revolta muito grande, né, aqui no Rio Grande do Sul, e foi o estopim ali daquele 3-3 que é um dos jogos mais importantes aí que a gente pode citar, mais de 100 mil pessoas no Beira-Rio torcendo pela seleção gaúcha contra a seleção brasileira. No elenco também houveram diversas mudanças, mas isso não impediu o Grêmio de conquistar um título importante e no principal palco do futebol brasileiro, que foi no Maracanã. Com uma grande campanha, o Grêmio conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil, encerrando o ciclo, né, que se iniciou de certa forma em 93, mas apenas com títulos a partir de 94, mas, né, são muitos títulos nesse período. O Grêmio fez uma grande campanha na Copa do Brasil, que trouxe o nosso terceiro título nessa competição. A campanha se inicia contra o Fortaleza. Mas o destaque que eu trago mesmo é para as oitavas de final, onde o Grêmio faz a reedição do Campeonato Brasileiro anterior, contra a Portuguesa. Já tinha passado pelo Fortaleza, com 2 vitórias, e faz uma reedição da final do Campeonato Brasileiro anterior, contra a Portuguesa. O Grêmio ganha uma partida e empata a outra. Seguindo na competição, então, o Grêmio encara o Vitória, já nas quartas de final, com uma vitória em cima do Vitória e um empate em cima do Vitória, seguindo ainda invicto na competição, passa pelo time baiano, chegando à semifinal, onde encara nada mais nada menos que o Corinthians, que nos tirou o nosso tricampeonato em 95, né? O Corinthians que se tornou um adversário de certa forma recorrente, na época não era um time com uma torcida tão grande como é hoje, né? Obviamente tinha uma torcida já muito grande, já era considerado um time de massa, mas não era tão nacional
personalizada esse número de torcedores do Corinthians. Do outro lado da chave, tínhamos Flamengo e Palmeiras, né? Quase novamente o Grêmio vê pela frente o Palmeiras, mas assim como em 82 no Brasileiro, o Grêmio enfrentou o Flamengo. É importante a gente ressaltar que a Copa do Brasil nos anos 90, ela não era como passou a ser poucos anos depois ali do ano de 2000, que o time que disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Naquela época, os principais times do Brasil estavam todos na Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil tinha uma importância talvez maior do que ela tinha nos dias de hoje. O Grêmio ganha uma partida, empata outra e chega à final. Final esta contra o Flamengo. Flamengo, que todos sabem, tem a maior torcida do Brasil. E nessa grande final é o que a gente vai destacar daqui pra frente. E aí chegamos à final, né? Primeiro jogo marcado para o Olímpico, que terminou empatado em 0-0. O Flamengo, que tinha um grande time mesmo nesse ano, com Romário e Sávio no ataque, além de Fábio Baiano na lateral e Júnior Baiano na zaga. Esses eram os grandes destaques assim, da equipe do Flamengo, assim, no meu ponto de vista, que estavam jogando muito mesmo. E o atacante Lúcio também, que entrava esporadicamente ao segundo tempo. E o destaque do 0-0 é que o Grêmio também teve um jogador expulso, né, o que dificultou um pouco a partida e acabou ficando 0-0. Dinho acabou expulso durante desse jogo numa falta dura em Sávio. Eu dizia pra eles assim, quando o Sávio vai pegar na bola, se ele ficar com muita passando o pé na bola pra lá e pra cá, eu não vou ter paciência não, eu vou dar uma chegadinha nele. Nós vimos a dificuldade que foi jogar com um homem a menos, né? Olha, o Flamengo pressionou, teve chance, um Derlei numa noite inspiradíssima, iluminada. E no dia 22 de maio de 1997 se encerrava um ciclo. O Grêmio entrava em campo com Derlei, Arce, Rivarola, Mauro Galvão, Roger, Otacílio, João Antônio, Emerson, Carlos Miguel, Rodrigo Grau e Paulo Nunes. E logo aos 6 minutos o Grêmio já abria o marcador com o João Antônio. 1-0 o Grêmio em cima do Flamengo num Maracanã lotado com quase 100 mil torcedores. Eu me lembro que eu dou uma cavadinha pra ele e ele ameaça meio que vai bater, né? Aí ele, puxa, ele dá um corte, e é uma caneta e eu brinco com ele, né? Que nervosismo que ficou na frente do goleiro, né, João? A virada do Flamengo nessa partida, ela acontece ainda no primeiro tempo, né? O Lúcio, que o Júnior citou, que era o atacante e tinha sido reserva na primeira partida, ele faz o gol aos 30 minutos, o Flamengo empata em 1-1. É ele que também era reserva nesse segundo jogo. Ele entrou aos 27 do primeiro tempo, substituindo o Sávio no ataque. Ele faz o gol do 1-1 e o Romário vira a partida pro Flamengo aos 40 minutos do primeiro tempo. De cabeça o gol do Romário. Lembrando que com 2-1 o título ficava com o Flamengo, né? Porque o Grêmio tinha feito o gol qualificado, mas com 1-1 o Grêmio seria o campeão. Mas quando o Flamengo faz 2-1, o título passa a ser do Flamengo novamente. Naquele momento é importante ressaltar que, diferente de em outros momentos, havia sempre o saldo qualificado, né? Então, o 1-1 daria o título para o Grêmio. Qualquer outro empate com gols daria o título para o Grêmio. E aí, assim, se iniciou o segundo tempo com vitória parcial do Flamengo em 2-1, título para os cariocas, mas a partida foi se arrastando, muitos gritos de eu tô maluco eram ouvidos da torcida do Flamengo até um certo momento que alguém mudou a história do jogo. Eu me lembro que foi um lance que começa comigo mesmo, lá no meio, eu dividindo com o Evandro uma bola, né? A bola acaba sobrando, se eu não me engano, pro Otacílio, e ele acaba jogando essa bola pro Roger. E nisso, né, eu saio da dividida e já corro pra dentro da área, né? Eu mexo com o Roger, que é o cruzamento mais errado que deu certo, né? Eu lembro muito bem do nosso lateral esquerdo, Roger, avançando e cruzando aquela bola rasteira sem pretensão pro meio da área, onde encontra o camisa 11 predestinado, Carlos Miguel. Estufa as redes do nosso grande Flamengo, grande mesmo, mais de 100 mil pessoas estavam naquele jogo. O estádio estava ensurdecedor, comemorando que essa altura era um dos maiores campeões nacionais, contando Copas do Brasil e brasileiro. E o Grêmio silencia o Maracanã e só se ouve daí então, a partir de agora, eu sou gaúcho, não mais eu tô maluco. Eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho! Depois que eu fiz o gol, se alguém abrisse uma latinha, tu escutava. Porque, foi um choque pra eles, né? As pessoas perguntam até hoje, né, como é que um grupo daqueles foi tão vitorioso, e não tem segredo. É amizade, companheirismo, respeito. Eu ajudei a calar o Maracanã, como poucas vezes isso aconteceu em jogos contra o Flamengo. Isso eu quero ver acontecer de novo, vai ser difícil.
E dali em diante, eu sou gaúcho, virou vários refrões que já existiram até hoje dentro do Grêmio. Assim, o Grêmio se consagrava tricampeão da Copa do Brasil pela terceira vez, também de forma invicta, não perdeu nenhum dos jogos, e mais um título para a conta do tricolor, assim encerrando um ciclo. O Grêmio que gostava de dar muita emoção pro seu torcedor, né? Em 95 na Libertadores, o gol do Grêmio do título sai aos 41 do segundo tempo, gol de pênalti de Dinho. No Campeonato Brasileiro de 96, o gol do Ailton sai aos 39 do segundo tempo, e esse gol do Carlos Miguel sai aos 34 do segundo tempo, né? Sempre no apagar das luzes os gols do Grêmio dos títulos. Pra matar o cardíaco, né, cara? Se não fosse difícil, não era Grêmio. Verdade. Vivemos de emoção. Essa geração do Grêmio de 94 a 97, ela conseguiu um feito que ela se classificou por 4 anos consecutivos para a Libertadores como campeão, né? Campeão da Copa do Brasil em 94, campeão da Libertadores em 95, campeão do Campeonato Brasileiro em 96 e campeão da Copa do Brasil em 97. Se classificou para 98. Sempre no ano anterior da classificação, o Grêmio havia sido campeão de um torneio importante a nível nacional ou internacional. E o Rafael Alves, um dos nossos amigos aí do podcast da Grêmiopédia, ele traz um dado muito legal referente aos jogadores do Grêmio que mais conquistaram títulos nesse período, nessa geração que você destaca. Com 7 títulos nós temos o Derlei, o Roger, o Carlos Miguel, o Murilo e o Luciano. Com 6 títulos temos o Arce, o Dinho, Goiano, Emerson, Paulo Nunes e Silvio. Com 5 títulos, nós temos Rivarola, Scheid e Adilson. Com 4 títulos, Mário Jardel e o Mauro Galvão. E com 3, o Arilson e o Nildo. Esses são os atletas que conquistaram o maior número de títulos nesse período. O podcast da Grêmiopédia se despede com o gol do dia marcado por Carlos Miguel na Recopa Sul-Americana do ano de 1996. Muito obrigado e um abraço. Até mais! Até mais, abraço. Abraço a todos, até o próximo podcast. Bola longa do Adilson, Mondragão tá ali, largou, voltou pro Miguel, vai marcar, atirou, gol! Gol! De Carlos Miguel para o Grêmio, no fracasso total do goleiro Farid Mondragão, soltou uma bola no rebote, Carlos Miguel mandou para dentro da rede, 50 minutos e meio nesse primeiro tempo. Repita comigo, torcedor do Grêmio no Rio Grande, no Brasil, o nome do gol é Carlos Miguel.